Após a morte de Josué e com a ausência de uma liderança forte, a rebelião, a corrupção e a apostasia dominaram a nação, trazendo grandes malefícios e opressão por parte dos povos inimigos. Abandonar as práticas estabelecidas por Javé acarretava em sofrimento certeiro. Todavia, a misericórdia divina sempre se manifestava quando, em arrependimento, o povo voltava-se e humilhava-se perante o Senhor. O livro de Juízes é marcado por um período de apagão espiritual, um ciclo vicioso de pecado que se repete do início do livro até o seu final. O que segue é o ciclo, o pecado da rebelião e do abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor, opressão através de povos estrangeiros, clamor e pedido por socorro, e por fim, Deus intervindo na história, levantando o libertador para salvar o povo. O clamor do povo por misericórdia e intervenção divina era evidente, embora não necessariamente pode-se falar em arrependimento genuíno. É certo que o povo acabava clamando ao Senhor por socorro. Contudo, nem na introdução desta parte, nem nos ciclos entre si, lemos que o povo se arrependeu. Eles pediram ajuda, mas com exceção do capítulo 10, não há indícios que o arrependimento ou reforma tenha acompanhado o pedido. Mesmo assim, o Senhor levantava um libertador num ato de compaixão que garantia a salvação enquanto vivesse, mas o ciclo retomava com a sua morte. Após a morte de Eude, os filhos de Israel fizeram novamente mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Hazor. O capitão de seu exército era Sísera, que habitava em Harossete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. Os cananeus, ou canaanitas, eram os habitantes da antiga terra de Canaã, situado no Oriente Médio, correspondendo aproximadamente ao território de Israel nos dias de hoje. O trecho do livro de Gênesis descreve os cananeus como descendentes de um ancestral comum chamado Canaã. Canaã gerou a Sidom, o seu primogênito, e Ete, e ao Jebuseu, o Amorreu, o Gigarzeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi um termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerá, até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim até Laza. Débora, cujo nome significa abelha, destaca-se por ser a única mulher usada por Deus para trazer livramento ao povo neste tempo. Ela era esposa de Lapidote e também uma profetisa. O relato bíblico apresenta a distinção dessa mulher. E Débora, mulher profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Por ter transgredido, a nação de Israel estava sendo oprimida há 20 anos pelo rei dos cananeus do norte, Jabim de Hazor, e seu general Sísera, homem poderoso que comandava uma grande infantaria e mais de 900 carros de ferro. É nesse contexto que Débora foi até Baraque, da tribo de Naphtali, e disse a ele que o Deus de Israel o estava levantando para destruir os inimigos. Baraque respondeu que não entraria para guerrear se ela não estivesse junto dele. Débora concordou, porém reiterou que a vitória não seria acreditada a ele, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Baraque recebeu instruções de Débora e saiu para derrotar Sísera, acompanhado de 10.000 homens,
pelas encostas do Tabor. E eles disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harossete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque: levanta-te, pois esse é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todas as suas carruagens, e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem, e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens, e o exército até Harossete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e lhe disse: volta-te, meu senhor, não temas. Quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com o manto, a fim de escondê-lo. E ele disse a ela: dai-me um pouco de água para que possa beber, porque tenho sede. Ela então abre uma garrafa de leite, e lhe dá de beber, e o cobriu novamente. Ele voltou a ela e disse: fica em pé à porta da tenda, para que quando qualquer homem vier e te perguntar se há algum homem aqui, tu lhe responderás que não há. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda, e pegou um martelo em sua mão, e foi delicadamente a ele, e golpeou o cravo nas suas têmporas, e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto pela guerra. Então Sísera morreu ali. E eis que, enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para seu encontro. Ele disse: vem, e mostrarei a você o homem a quem procuras. E quando ele entrou na tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Com a morte de Sísera e a continuidade da luta dos israelitas contra o rei de Canaã, Jabim logo a morte veio ao encontro deste, finalizando com isso o tempo de sofrimento da nação. A história tem o seu desfecho com o terceiro grande cântico de louvor escrito na Bíblia Sagrada, que é conhecido como Cântico de Débora. A paz voltou a reinar por 40 anos, até que outro levante ocorreu, surgindo a necessidade de figurar um novo juiz entre o povo. Cabe salientar que Baraque é citado na lista de homens notáveis, inseridos no livro de Hebreus, no Novo Testamento.